então, os exemplos de citação indireta, certo? Então, a citação indireta, eu tanto posso anunciar o autor dentro do meu texto, né? Por exemplo, dizer, segundo Quinte, a compreensão depende da memória e de nossos conhecimentos e experiências. Ou posso também deixar de forma mais sutil, digamos assim, o sobrenome do autor indicado apenas dentro do parênteses. Então, a diferença é que quando eu faço a citação dessa forma, colocando o sobrenome do autor entre parênteses, eu dou maior destaque para o conteúdo e não para o autor. E quando eu anuncio esse autor de forma mais explícita dentro do meu texto, usando aquelas palavras que eu mostrei para vocês lá no primeiro slide de citação direta, né? Segundo Quinte, conforme Quinte, de acordo com Quinte. Quando eu faço isso, eu interrompo, né, o meu texto, a minha voz, digamos assim, é interrompida para anunciar e entrar, fazer o chamamento, né, desse outro autor para dentro do meu texto. Quando eu faço isso, eu dou maior destaque para o autor, eu dou um destaque maior para esse autor, né? E quando eu deixo apenas dentro do parêntese, sem fazer esse anúncio mais explícito dentro do texto, fica uma ênfase maior ao conteúdo do que ao autor, certo? E eu posso fazer isso tanto na citação direta quanto na indireta. Então, depende do meu objetivo com essa citação e se eu quero ou não interromper o fluxo do meu texto, das minhas ideias ali, né? O quanto cabe ou não fazer esse chamamento mais explícito desse autor para dentro do meu texto. Então, no exemplo 3, eu tenho a exposição a impressos, entre parênteses, Eccles et al. 96, lembrando que et al. É outros autores, então é o Eccles e outros autores, é determinante para o desenvolvimento da compreensão leitora, pois promove o aumento e o aprofundamento do conhecimento de vocabulário. Então, quem falou isso, né, do aumento e do aprofundamento do conhecimento de vocabulário? Foram Souza e Gabriel, 2011. Então, quando eu tenho dois autores do mesmo texto, né, Souza e Gabriel publicaram esse texto em 2011. Então, eu indico os dois sobrenomes das duas autoras, primeiro o sobrenome da primeira autora, depois o sobrenome da segunda autora, e no meio dos dois sobrenomes eu coloco um ponto e vírgula, certo? Então, quando é dentro do parênteses e é mais de um autor, eu separo por ponto e vírgula. Se fosse fora do parênteses, indicando então segundo Souza e Gabriel, aí eu utilizaria o e, né, para juntar, para unir, digamos assim, os dois sobrenomes ali para indicar a autoria, certo? Bom, e citação de citação. Então, para que é usado? Para indicar que a citação foi retirada de uma outra citação, quando não é possível ter acesso ao texto original. Então, digamos, eu estou lendo um artigo publicado esse ano, né? E o autor está falando de um outro autor que publicou um texto, sei lá em 1970. E eu não tenho acesso ao texto lá de 1970, não tem na biblioteca da minha instituição, não tem online, enfim, é um livro que não tem mais edição e não tem mais como ter acesso a esse livro, ao artigo, enfim, essa publicação. Mas aquilo que aquele autor falou ou escreveu é importante para o meu trabalho. Então, como é que eu faço, né? Se eu não tenho como encontrar o original? Nesse caso, eu posso usar uma citação de citação. Então, eu vou indicar que eu estou citando através de outro autor, né? E quando eu uso esse tipo de citação, eu deixo bem claro que eu não fui ao texto original, né? Eu não retirei essa citação direta ou indireta do texto original. Então, eu vou mostrar em seguida o exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Quando então for a citação direta, eu devo incluir a página após a data da publicação, né, precedida de vírgula,
e é recomendado evitar o uso desse tipo de citação. Sempre que possível, o recomendado é que nós tenhamos acesso aos textos originais e que possamos fazer a citação a partir da fonte primária. Nós chamamos isso de fonte primária, é o texto original de onde foi retirado essa informação, esse conhecimento, enfim, né? Então, o indicado é que realmente se evite usar e só se utilize em casos em que seja realmente impossível encontrar esse texto original. Tá? Exemplo, então. Segundo Reisabal, entre parênteses, 1999, Apude Souza, 2018, página 86. O que são essas informações que vão entre parênteses? Essa expressão em latim, apude, significa citado por. Vejam que ela também está em itálico. Então, o que significa? O Reisabal foi citado pela Souza no trabalho de 2018, na página 86. Portanto, eu tive acesso, eu li Souza. Eu não li Reisabal, tá? Digamos aqui, eu não tive acesso ao texto do Reisabal. Mas o que o Reisabal falou é importante para mim. Eu preciso trazer o argumento dele ali para dentro do meu texto, né? Para dar, enfim, fortalecer algum argumento que eu preciso, trazer alguma informação que eu não consigo encontrar em outro autor. Então, eu trago o Reisabal para dentro do meu texto por meio da Souza. Então, eu tive acesso ao texto da Souza 2018. E isso que eu copiei, que está entre aspas aqui, eu retirei da Souza na página 86. A Souza leu, provavelmente, né? Teve acesso ao Reisabal, citou o Reisabal lá no texto dela e indicou essa citação lá. E eu aproveitei, né? Retirei essa citação da Souza e coloquei também no meu texto, certo? Então, é dessa forma que eu preciso indicar. Para fazer a citação de citação, eu preciso usar essa expressão apude, que significa citado por. Então, eu indico o nome do autor, Reisabal, o ano da publicação dele, Apude, citado por Souza, que é o que eu tive acesso, o ano e a página, certo? Aqui no exemplo 2 é a mesma coisa, só que em vez do Reisabal estar fora do parênteses, né, o nome do autor está dentro do parênteses. Essa é a única diferença, mas é exatamente a mesma citação, certo? Bom, então, uso das citações. Agora para fazer um fechamento aqui dessa aula, apenas vamos refletir um pouco, né, sobre quando nós usamos citações, para que nós usamos citações, enfim, para entender um pouquinho melhor qual é o papel das citações dentro das publicações dos textos acadêmicos. Então, primeiro, procure sempre consultar as fontes primárias, que são as fontes confiáveis e atuais. Então, ter muito cuidado, né? A internet é uma ótima ferramenta de pesquisa, mas precisamos ter cuidado, porque dentro do texto acadêmico não é qualquer fonte que é aceitada, né? Então, eu não posso aceitar, por exemplo, citar dentro do meu texto um comentário que alguém fez lá num blog, no Instagram, enfim, né? Opiniões, comentários não são necessariamente conhecimentos, né? Que sejam aceitos dentro da academia. Então, eu preciso priorizar publicações, né? Quando eu faço uma citação, de preferência que seja uma citação a partir de um artigo publicado em uma revista, a partir de um capítulo de livro, ou de um relatório técnico, ou, por exemplo, de um site governamental, né, que é uma informação que eu encontro num site de alguma instituição já, né, que tem todo um reconhecimento, toda uma história. Então, procurar fontes confiáveis, certo? Alguns alunos perguntam: YouTube pode, não pode? Até pode,
né? Mas depende de quem tá falando ali no YouTube, né? É um influencer aí, é uma pessoa que sem uma formação acadêmica, sem pesquisa, enfim, ou é um professor, pesquisador que deu uma palestra, essa palestra está ali no YouTube. Então, como eu digo, né, temos que avaliar essas fontes, precisamos ter cuidado ao indicar essas fontes. Sempre é preferível que seja um texto escrito e que tenha passado, né, por uma revisão, por critérios para daí ser publicado, certo? Então, sempre que possível, use citações indiretas ou citações diretas breves. Então, nós vimos três tipos de citações, né? As diretas, que é as que eu copio literalmente igual, né, o texto original. As indiretas, que são aquelas em que eu copio o conteúdo, mas e não o texto, né? Então eu copio a informação, o conhecimento. E as citações de citações, né? Que é o APUD que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Então, sempre que possível, tente usar mais as citações indiretas. Né? Sempre que possível, evite copiar exatamente o texto original e dê preferência para ter mais nos seus textos as citações indiretas, que são aquelas em que você lê, elabora aquilo que o autor falou e escreve com as suas próprias palavras aquilo que foi dito pelo autor. Claro, muito cuidado para não modificar o sentido, né? Eu posso retirar o conteúdo, mas eu tenho que ter cuidado para não escrever algo que modifica aquilo que a pessoa falou lá no texto original dela. Uma outra observação também sobre citações, por exemplo, nas citações diretas, que é quando eu copio o texto exatamente igual ao texto original, às vezes pode acontecer, por exemplo, desse texto ter acento numa palavra que depois mudou o acordo ortográfico, né? Teve o acordo ortográfico, essa palavra passou a não ter mais acento. Quando eu faço uma citação direta, eu preciso copiar tal qual, mesmo que tenha mudado, ou agora essa palavra não tem mais acento, mas eu tenho que continuar colocando o acento conforme está lá no texto original. Inclusive, se tiver um erro ortográfico, enfim, eu devo reproduzir exatamente igual. Né? Eu não posso fazer correções, eu não posso corrigir o texto original quando eu estou fazendo uma citação direta. Só um breve parênteses aqui, uma observação, né? Então, sempre que possível, eu devo priorizar o uso de citações indiretas ou citações diretas breves, ou seja, evitar usar as citações de citações, né? Essas realmente só em último caso, só quando eu não tenho mesmo acesso ao texto original, e evitar utilizar citações diretas longas, né? Por quê? Porque elas interrompem muito o meu texto, elas ocupam muito espaço e elas me roubam um pouco, né, do espaço da minha autoria. Porque quando eu fico o tempo todo fazendo muitas citações e diretas, em que eu copio o texto do outro autor, eu meio que indico, parece, né, para a pessoa que está lendo, para o leitor, para a pessoa que está ali lendo o meu texto, parece que eu fico muito dependente do texto dos outros, né? O meu texto vira um copia e cola de outros textos, e isso não pode ser feito, né? Um texto acadêmico bem produzido, bem escrito, não é uma colcha de retalhos, né? Não é um copia e cola de diversos outros textos. Então, isso é muito importante que fique bem claro, que se entenda que esse recurso da citação, ele não é simplesmente uma forma de, digamos assim, legalizar o plágio, né? Só indicando ali a autoria. Não, não é isso. A citação, ela é usada para trazer qualidade para o meu trabalho, indicar quais são as minhas fontes de pesquisa, né, onde eu pesquisei, o que eu li, a partir de quem eu estou falando, a partir de que teoria, de que autores, de que conhecimento, mas eu sou o autor desse texto. Portanto, é a minha voz que tem que predominar no texto. Né? Então, eu posso sim chamar os outros autores para contribuir
com o meu texto, para fortalecer, para trazer qualidade. Mas vejam que o que tem que o predominar é a minha voz, a minha autoria. Então, se eu uso muitas citações diretas longas, eu estou mostrando de certa forma que eu não tenho capacidade de elaborar com as minhas próprias palavras esse conhecimento e escrever sobre ele. Então, cuidado com isso, tá? Antes de utilizar as citações diretas, reflita sobre a necessidade de usar esse recurso. Então, alguns alunos eles se confundem um pouco, né, com afinal de contas para que servem as citações. Eu sei que eu preciso ter, né, e fica um pouco aquela ideia de que é algo que o meu texto tem que ter. O meu orientador diz que eu preciso ter citação no meu texto. A citação ela não é algo só assim, onde é que eu consigo encaixar dentro do meu texto uma citação? Vou pegar aqui um parágrafo desse autor e que o meu orientador diz que é importante, vou colocar, jogar ali para dentro do meu texto essa frase, esse parágrafo, para ter uma citação desse autor no meu texto. Não, não é dessa forma, né? Não é um processo forçado, né? Eu não introduzo de qualquer jeito ali a voz de um autor dentro do meu texto. Eu preciso que as ideias realmente conversem. Isso precisa estar bem organizado dentro do meu texto. Se eu vou trazer esse autor e uma citação desse autor para dentro do meu texto, eu preciso estar falando naquela frase, naquele parágrafo, sobre um assunto que é também tratado por esse autor, né? Senão vai ficar uma citação perdida, uma citação, né, que não tem razão de ser, que não deveria estar ali. E aí, na verdade, em vez de qualificar o meu texto, eu vou desqualificar o meu texto, porque eu vou estar mostrando que eu não compreendo o que aquele autor falou. Então, vejam que eu tenho que ter cuidado na forma como eu faço essas citações dentro do texto. E uma forma de ajudar vocês a pensar se colocam ou não colocam uma citação, por exemplo, dentro do texto de vocês, é vocês sempre se perguntarem, no momento que estiverem escrevendo, refletirem sobre essas perguntas aqui, ó. Essa citação que eu estou pensando em fazer, né? Ela dá maior autoridade ao meu argumento. Então, eu estou querendo, digamos assim, argumentar que a leitura é importante para os estudantes. Essa citação vai me ajudar a argumentar que a leitura é importante? Para dar um exemplo. Essa citação ela sustenta, ela dá um maior um apoio, um sustento, né, para as minhas ideias, para aquilo que eu estou querendo defender no meu texto. Essa citação ela ilustra, ela traz um exemplo que pode ilustrar algo que eu estou falando nesse parágrafo. Essa citação explica melhor um determinado assunto que eu estou também aqui articulando, tentando explicar. Ela aprofunda algum conhecimento que talvez eu não tenha condição de aprofundar e eu precise chamar o autor que aprofundou esse assunto para dentro do meu texto para me ajudar, né, também aí um pouco mais fundo aqui dentro desse conhecimento. Essa citação ela esclarece, ela clarifica algumas ideias que eu estou colocando ali dentro do meu texto, ela concorda com o que eu estou dizendo ou ela contrapõe. Eu também posso trazer citações que contrapõem, um autor contrapõe o outro, né? Então, posso indicar o autor fulano de tal, ao contrário do outro autor, fala tal coisa, né? Então também posso fazer esses movimentos de indicar não só os autores que concordam entre si, mas também os que discordam e depois fazer um fechamento indicando as minhas conclusões sobre isso. Essa citação ela justifica algo, ela indaga, ela pode inclusive me ajudar a trazer mais perguntas para dentro do texto. Então vejam que a citação ela não pode cair de paraquedas ali dentro do texto, né? Surgiu do nada ali, eu interrompi o meu texto e coloquei uma citação ali só porque é importante que o nome desse autor apareça no meu texto. Não, não é dessa forma, né? Eu preciso articular bem essa citação, ela tem que ter uma razão de ser, de estar ali naquele texto, certo? Então, essas reflexões nos ajudam a entender
se sim é necessário e se é apropriado que aquela citação esteja naquele lugar dentro do meu texto. Bom, quando a citação original estiver em língua estrangeira, vocês devem traduzir para a língua do seu texto e colocar uma nota de rodapé a autoria da tradução e a citação na língua original. Então, digamos, eu li um artigo em inglês e quero fazer uma citação direta, tá? Eu quero copiar o texto original, tá? Do autor. Então, e aí o que, que eu faço? Meu texto é em português, mas a citação é em inglês. Normalmente, nós traduzimos do inglês para o português, colocamos entre aspas a nossa tradução e em nota de rodapé nós colocamos o texto original em inglês e indicamos tradução nossa. Entre parênteses ali na nota de rodapé se escreve, né, ao lado do texto original em inglês, tradução nossa, para indicar, então, né, que foi feita uma tradução e que, enfim, não foi feita uma tradução por um tradutor profissional, né, mas que é a nossa tradução ali para aquele trecho do texto. E claro que isso vale para qualquer língua estrangeira, certo? Não quer dizer que não possa também se colocar a citação em inglês dentro do texto em português, não é proibido. Mas normalmente, pensando no leitor, né? Eu não sei se o leitor do meu texto lê em inglês ou não, né? Então, para que não haja também essa mistura de línguas ali dentro do texto, fica mais, né? Fica mais adequado que se mantenha todo o texto em português e numa nota de rodapé eu posso colocar o texto original na língua original e aí, enfim, os leitores que tiverem propriedade, conhecimento da língua original também podem ter acesso a essa citação na língua em que ela foi publicada, certo? Bom, eu não vou me deter muito nas referências, tá? Então, porque realmente precisaria de bastante tempo para explicar cada uma, mas basicamente o que que acontece? Então, dentro do texto eu faço as citações, né? No corpo do texto eu faço as citações. Eu indico apenas o sobrenome do autor, o ano e quando for a citação direta à página. Mas vejam que dentro do texto eu não posso interromper o meu texto para trazer informações sobre o título do livro, né, o número da edição, a cidade, a editora. Esses detalhes não vão dentro do texto, eles vão na lista de referências. Então, a lista de referências, ela caminha junto com as citações, né? Tudo que eu coloquei de citações lá no texto original, depois tem que obrigatoriamente aparecer na lista de referências. Então, lá no meio lá do meu texto, eu indico apenas o sobrenome do autor e o ano, que é o suficiente para que o meu leitor, se quiser localizar e ter mais informações sobre a publicação, possa ir até a lista de referências, localizar esse autor e lá obter as informações complementares, né, adicionais, em que ele vai poder ter acesso a as informações para que, se quiser, ele possa procurar essa publicação também e ler, certo? Então, as referências é uma lista que vai normalmente em ordem alfabética, então começa, né, pela letra A, ordem alfabética. Se tiver um autor que tem um sobrenome com a letra A, vai começar lá na letra A com o sobrenome desse autor. Então vejam que o último sobrenome do primeiro autor é o que é utilizado, né, para tomar como referência essa ordem alfabética. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, Moraes, J no primeiro exemplo, né? Moraes, letra M, então ele vai, quando eu for fazer a minha lista de referências, esse autor vai, né? Enfim, dentro dessa ordem, na letra M, junto com os outros autores, né? Se tiver, por exemplo, Marcuski, que é M-A-R, vai antes de Moraes, que é M-O-R, né? Então, uma lista em ordem alfabética, tendo como base o último sobrenome do primeiro autor ali da publicação, certo? Então,
Essas referências devem seguir as normas da BNT de 2018. Se vocês quiserem procurar a norma da BNT completa, em que vocês vão ter todos os tipos de publicações ali e a indicação de como fazer referência de cada tipo de publicação, vocês devem procurar pelo nome NBR, né, Norma Brasileira, o número dessa norma, nesse caso aqui 6023, e o ano dessa norma 2018. Normalmente, as bibliotecas têm essas normas, tanto impresso quanto na forma digital. Tá? Então, por exemplo, no Instituto Federal, aqui do Rio Grande do Sul, é possível encontrar a NBR 6023 dentro do catálogo da biblioteca e de forma online, né? Então, consigo acessar ali o PDF dela por meio de uma busca ali no catálogo da biblioteca para quem é aluno, né, do Instituto Federal, de algum curso aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Mas normalmente, como eu disse, as universidades, os institutos possuem dentro, né, do seu catálogo da biblioteca essa norma completa. Enfim, o que acontece então? Para fazer as referências, eu preciso acessar. Cada tipo de publicação tem uma norma, tem as informações obrigatórias que precisam aparecer na referência. Então, o livro tem um jeito de colocar nas referências, o capítulo de livro é de outra forma, o artigo de revista é de outra forma, um site da internet é de outra forma, um dicionário é de outra forma, um CD, um mapa, uma lei, tudo, né? Dentro da norma, vocês têm todos os tipos de documentos possíveis que vocês queiram citar, certo? E cada um vai ter um jeito de ser colocado ali nas referências. Aqui nos meus slides dessa apresentação, eu vou trazer apenas os principais. Ao final, eu indico mais alguns recursos que vocês podem usar para se aprofundar e buscar mais informações sobre isso, certo? Para não alongar demais. Então, no exemplo 1, se for livro. Se for livro que eu estou citando, eu devo colocar primeiro, então, todo em maiúsculo sobrenome, o último sobrenome, né, do autor, Moraes, vírgula, a letra inicial do nome, nesse caso aqui é José Moraes, tá? Então, ficou Moraes, vírgula, J de José, certo? Então, só a letra inicial. E se tivesse vários sobrenomes, eu colocaria só apenas as iniciais dos outros sobrenomes. Então, ponto. O título do livro, A Arte de Ler, em negrito. Tá? Algumas revistas, enfim, preferem o itálico e vão indicar que se coloque em itálico em vez do negrito, então pode ter essa variação. Mas pela norma da ABNT aqui é negrito mesmo, tá? Ponto. São Paulo, que é a cidade onde foi publicado, né? Essa editora publicou. 2 pontos. O nome da editora, editora Unesp, vírgula, o ano. Ponto, o número total de páginas que tem esse livro. Então, aqui são as informações básicas. Pode ainda ter informações complementares, como se é um livro traduzido, pode ter informação do tradutor, pode ter a informação, né, se é a segunda, terceira, quarta edição, pode ter também essas informações aqui depois do título, certo? Mas essas são as informações básicas e obrigatórias. Capítulo de livro. Nesse caso, então, por exemplo, né, Marcuski é o sobrenome do autor, vírgula L, tá? O inicial do nome, ponto. Gêneros textuais, definição e funcionalidade. É o título do capítulo. Então, eu li esse capítulo, tá? Esse capítulo foi publicado aonde? Aí agora entram as informações do livro, onde está o capítulo. In, então tem que ter esse in, que significa em, dentro de, né? Então, esse capítulo está dentro de onde? Agora vem as informações do livro. Dionísio, A.P. Então, vejam, são 3 sobrenomes, Dionísio, Machado e Bezerra. São 3 autores que são, na verdade, organizadores, né? Eles são os organizadores do livro. Então, quando são editores ou organizadores e não os autores,
necessariamente do livro inteiro, né? Eu indico com esse org entre parênteses. E depois, então, vem o nome do livro, Gêneros Textuais e Ensino, em negrito. Ponto, Rio de Janeiro, a cidade da editora, dois pontos, a editora, Lucerna, vírgula, o ano, ponto, as páginas, inicial e final do capítulo. Então, o capítulo do Marcusque, que se chama Gêneros Textuais, Definição e Funcionalidade, inicia na página 19 e termina na página 36 do livro Gêneros Textuais em si, certo? Então, vejam que quando é capítulo, eu tenho que colocar a informação tanto do capítulo quanto do livro. E quando for um artigo em um periódico, como eu faço? Coloco lá, então, sobrenome do autor, vírgulas iniciais do nome dos outros sobrenomes, nesse caso aqui, o título do artigo, da teoria prática, um olhar sobre a oralidade na sala de aula, ponto. O nome da revista em que foi publicado, Revista Internacional de Humanidades, em negrito o nome da revista e não o título do artigo, vírgula, o volume dessa revista, volume 21, vírgula, a página inicial e a página final do artigo, vírgula, informação do ano, tá? Pode ter só o ano, digamos 2011, ou no caso aqui da editora dessa revista que faz publicações em períodos, né, de janeiro a junho, depois de julho a, sei lá, dezembro. Então, essa informação também pode acompanhar se tiver, né, se for colocada na revista, certo? Então, artigos eu sempre tenho que colocar nas referências dessa forma, indicando a revista em negrito, sempre tem que ter o volume, né? Porque a revista ela é publicada em diferentes volumes ao longo do ano. Tá? Então eu preciso saber, digamos, a revista em 2011 publicou o volume 20, o 21, o 22 e o 23. E agora se eu quiser procurar lá no site da revista esse artigo, em qual volume eu vou? Eu tenho que ter essa informação para ajudar a pessoa a localizar, certo? E depois o exemplo 4, um exemplo de tese. Pode ser tese, dissertação, monografia, enfim, né? Como é que eu faço essa referência? Coloco o sobrenome também do autor, vírgula, letra inicial do nome e do outro sobrenome, o título da tese, tá? Nesse caso aqui é a minha tese, né? Que eu estou usando de exemplo. Bom, então, título em negrito, ponto, o ano em que essa tese foi defendida, ponto, o número de folhas, quantas folhas tinha essa tese. Depois tem que estar indicado se é tese, se é dissertação, entre parênteses, de que programa, nesse caso, doutorado em linguística, tracinho, dentro de onde, né? Em que instituição? Faculdade de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que fica onde essa universidade? Em Porto Alegre, de novo, o ano, certo? Então, quando for trabalho acadêmico, monografia, dissertação ou tese, é dessa forma aqui que nós fazemos. E quando for um site, por exemplo, né? Aqui um site eu consultei o censo escolar e quero citar no meu trabalho o censo escolar. Como é que eu faço, né? Então eu vou colocar lá na citação, eu vou colocar a MEC. Eu vou colocar MEC e quando é instituição, é tudo sigla de uma instituição, daí sim eu vou colocar todo em maiúsculo o nome. Então, digamos assim, coloco MEC 2024. Lá nas referências, eu indico MEC, Ministério da Educação, o título, né, ou daquela parte ali do site ou do documento que eu acessei dentro desse site, censo escolar, a cidade, Brasília, Distrito Federal, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, e aqui que vem a parte importante. Não é simplesmente eu pegar, copiar e colar o site lá na lista de referências e jogar um site, um endereço, apenas um link lá dentro da minha lista de referências. Não é assim que funciona. Eu preciso, antes de colocar o link, o site, eu preciso colocar as informações que identificam quem publicou, né? Se tem um autor, se é uma instituição, qual é o título, qual é a cidade. Preciso colocar essas informações, certo?
Se não tiver, eu também posso indicar, por exemplo, né, algumas siglas que eu posso usar, por exemplo, SL, S.L, sem local,